Capítulo 291. Sombra maligna, mãe fantasma. As palavras de Lueng são cheias de significado. O menino perguntou um pouco confuso. Papai, você disse qual grande evento vai acontecer em seguida? Sim, Lueng não escondeu e disse. Como mencionei a você antes, o Senhor de todos os demônios da caverna do Inferno Verde está esperando pelo surgimento de um estranho tesouro no país da Passagem de Fogo. E agora, parece que este estranho tesouro deve emergir em breve, então o Senhor de todos os demônios empregou uma tática de protelação, dizendo que enviará sua irmã mais tarde. Na verdade, ele quer esperar até que o estranho tesouro apareça e me impedir de procurar problemas antes que ele apareça. Lueng riu e disse. Ele fez um bom plano, mas não contava que eu já soubesse. Bem, parece que o surgimento deste estranho tesouro é hora do Lorde Demônio Celestial reaparecer no mundo. As palavras de Lueng deixaram o menino atordoado. Papai, você está realmente planejando se disfarçar de demônio e se infiltrar na caverna verde do inferno? Esse plano deixou o menino incerto sobre o que dizer. Só podemos dizer que isso está além da sabedoria convencional. Lueng sorriu levemente e disse, se isso permite que a caverna do inferno verde coloque espiões no caminho da retidão, então por que não podemos também interferir na caverna do inferno verde? É uma questão de dar e receber. As palavras de Lueng deixaram o menino em conflito, sem saber por onde começar a criticar. É isso que você chama de intromissão? Isso é como destruir uma montanha inteira. Xiaowai falou. Deus Lobo, nós realmente não vamos parar esse demônio raposa, Suxiao Xiao. Xiaowai ainda estava chateada com a garotinha raposa que também tinha orelhas pontudas de animal. Ela disse, hoje em dia, ela não tem energia maligna e não cultivou o caminho demoníaco. Embora ainda possa sentir algum apego a Madame Green Bamboo, ela também está plenamente ciente dos pecados da Madame Green Bamboo. Neste momento, ela só precisa de alguém para lhe dar um empurrãozinho. Se atirarmos a força dos demônios malignos da caverna do Inferno Verde, acredito que ela poderá definitivamente retornar ao caminho certo. O relato de Xiaowai surpreendeu um pouco Lueng. Ah? Xiaowai se importa tanto assim com Suxiao Xiao? Lueng pensou por um momento e sorriu. O que você disse é de fato uma solução, mas fazê-lo pode não ser apropriado. Xiao Xiao é uma cultivadora de demônios madura e consegue distinguir prioridades naturalmente. Embora tenha se separado de nós por 5 anos, ela sempre foi capaz de se apegar ao seu coração e não seguir o caminho demoníaco, o que já é louvável. Acredito que se lhe derem mais tempo, ela certamente será capaz de fazer a escolha certa. As palavras de Lueng fizeram Xiaowai hesitar por um momento, mas ela ainda falou. Mas Suxiao Xiao está em perigo agora. Se a notícia do incidente de hoje se espalhar e o mundo exterior descobrir sua relação com o Deus Lobo, pode haver forças demoníacas com outras intenções. As palavras de Xiaowai fizeram Lueng rir muito e ele disse. Não se preocupe, se algo assim realmente acontecer, não precisamos tomar nenhuma providência. Haverá pessoas para ajudar Xiao Xiao. Você realmente acha que a bruxa vulgo desapareceu? Como ela poderia desaparecer sem deixar rastros e ignorar completamente, se ela gostava tanto desse demônio raposa? Na região do Passo de Fogo, onde os demônios atacam e as tensões são altas, já é bastante anormal que essa garotinha consiga cultivar nas montanhas por 5 anos sem nenhum incidente. As palavras de Lueng fizeram Xiaowai arregalar os olhos em surpresa. Isso significa que o Deus Lobo estava dizendo que a bruxa vulgo está ao lado de Xiao Xiao. Lueng sorriu e balançou a cabeça. É apenas uma possibilidade. De qualquer forma, não precisa se preocupar com Xiao Xiao. Ela vem cultivando sozinha nas montanhas há tanto tempo sem nenhum incidente, então pode não haver problemas agora também. Vamos nos concentrar primeiro nos nossos próprios problemas. Sorrindo, Lueng levou Xiaowai e Shen Wuyo para se despedir de Guzhou, o deus do rio, e então eles deixaram o palácio das águas do rio Pang, indo diretamente para a montanha Luvo. Desta vez, Lueng não viajou mais lenta e vagarosamente como fazia antes, mas em vez disso seguiu o vento diretamente em direção ao leste.
Ele precisa chegar à Montanha Luva o mais rápido possível, resolver os assuntos atuais e depois ir para a Montanha Flutuante de Jade para ver Xiao Jueshen. Os 4 anciões da Caverna do Inferno Verde marcaram um encontro com Xiao Jueshen e Lueng na Montanha Flutuante de Jade. Agora que haviam adiado por tanto tempo, se Lueng não fosse logo, Xiao Jueshen provavelmente teria perdido a paciência. Mesmo que seja um demônio, não podemos ficar o decepcionando o tempo todo. Acima do rio Pang, a luz brilhou. Lueng saiu com Xiao Aishen voou. E bem longe do rio Pang, em uma região selvagem a mais de 4.800 quilômetros de distância, em um vasto pântano, agora há um tênue gás vermelho sangue flutuando. Do centro deste pântano, num raio de 160 quilômetros, não se vê nenhum vestígio de qualquer criatura viva, todos fugiram em pânico. Há alguns dias, a luz vermelho sangue da espada que cortava o céu espalhou um medo sem precedentes pela natureza. Onde quer que a aura da espada fosse, todas as criaturas entravam em pânico. E esse vasto pântano é o mais afetado. Porque a aura da espada, que varreu mais de 3.000 milhas, finalmente pousou aqui. Agora, o tênue gás vermelho sangue flutuando sobre o pântano, embora não tão assustador quanto no primeiro dia, ainda contém a força catastrófica que faz os seres vivos tremerem de medo. O Deus matador do trovão celestial, essa punição lendária e aterrorizante que representa a destruição absoluta, mesmo que reste apenas um traço de respiração dissipada, ainda é assustadora. Portanto, todas as criaturas do pântano fugiram. Agora, no pântano árido, apenas a água fétida flui silenciosamente. Mas em certo momento, 2 figuras apareceram na beira do pântano, uma após a outra. Eles ficaram ao lado da aura vermelho sangue flutuante, observando silenciosamente o pântano à sua frente. Uma das sombras demoníacas falou. Mãe Fantasma, o que você acha desse golpe de espada? Mãe Fantasma, o demônio conhecido por suas feições assustadoras, é uma mulher com longos cabelos roxos escuros e uma figura robusta, que lembra as mulheres rurais robustas e robustas que trabalham duro nos campos. Agora, diante da indagação das sombras demoníacas, a mulher zombou e disse: o poder deste golpe de espada é incomparável no mundo. A técnica de espada do Deus Lobo da Montanha Anil realmente merece ser chamada de inigualável. Não é de se admirar que ele ouse uma se gabar de ser a espada mais renomada do mundo. Só o poder desta espada é a coisa mais aterrorizante que já vi na minha vida. Se eu não tivesse testemunhado com meus próprios olhos, quem acreditaria que alguém neste mundo poderia atingir tal nível de esgrima? Depois que a Mãe Fantasma terminou de falar, ela se virou para a sombra demoníaca ao seu lado e disse: Sombra demoníaca, não é um bom plano provocar um monstro velho tão ultrajante. Você tem certeza de que quer adotar uma abordagem tão drástica? Diante disso, a sombra demoníaca sorriu levemente e disse: dadas as circunstâncias atuais, há alguma outra escolha? Se eu tivesse visto esta espada antes do plano começar, talvez eu tivesse reconsiderado e desistido. Mas agora que chegamos até aqui, não há como voltar atrás. A Mãe Fantasma realmente acha que se desistirmos agora, o Deus Lobo não virá nos procurar? Talvez nossos nomes já estivessem na lista de destruidores de demônios dele. As palavras da sombra demoníaca fizeram a Mãe Fantasma rir e ela disse: no mínimo, podemos encontrar um lugar para nos esconder e esperar a tempestade passar. Nos esconder até o fim dos tempos e reaparecer quando Deus Lobo da Montanha Anil se retirar. Isso ainda é melhor do que nos deixarmos matar diretamente, não é? Capítulo 292. A mutação do cadáver vivo. As palavras da Mãe Fantasma fizeram a sombra do demônio cair na gargalhada e ele disse: este não é o estilo da Mãe Fantasma, mesmo que a habilidade com a espada do Deus Lobo seja imbatível e inigualável no mundo. O que ele pôde fazer enquanto não nos revelarmos e evitarmos o confronto direto? Se realmente tivermos que recuar e esperar que isso desapareça antes de aparecer novamente, então isso seria muito passivo. Esses monstros ancestrais raramente saem do esconderijo com facilidade. Agora que surgiram no mundo, é improvável que recuem tão cedo.
Talvez nos matasse diretamente, afinal, é um monstro antigo que sobreviveu à catástrofe terrestre, possuindo métodos de longevidade que certamente excedem os nossos. Além disso, já organizamos nossa formação e estamos esperando Deus Lobo entrar no jogo. Agora que chegamos até aqui, a Mãe Fantasma realmente planeja desistir e recuar em vez de lutar com todas as suas forças? A pergunta da sombra demoníaca fez a Mãe Fantasma, com sua figura robusta, rir mais uma vez. Ela lambeu os lábios e olhou de cima a baixo para a sombra do demônio à sua frente antes de dizer: é bom lutar com todas as nossas forças. Mesmo se perdermos, morreremos sem arrependimentos. O que eu temo é lutar até o fim, só para perceber que fizemos tudo isso em vão, como tentar buscar água com uma cesta de bambu, ou acabar sendo usados como peão. Isso seria insuportável. Quando a Mãe Fantasma falava, havia um significado implícito por trás de suas palavras. A sombra demoníaca perguntou surpresa: a Mãe Fantasma não confia em mim? Você acha que eu vou ficar com todos os benefícios para mim? Com um sorriso irônico, Mãe Fantasma disse: não é o caso, o Lorde Demônio Sombra Demoníaca ainda é confiável. O que me preocupa está na caverna do Inferno Verde. O Senhor de todos os demônios é um grande talento, sempre pensando em estratégias antes de agir, com uma atenção incomparável aos detalhes. Sua capacidade de estabelecer uma base sólida no país do Passo de Fogo, nesta terra de demônios absolutos, realmente não pode ser subestimada. Embora pareça que a caverna do Inferno Verde esteja agora exposta, o Senhor de todos os demônios nunca se mostrou ao mundo exterior. Ninguém sabe se o Senhor de todos os demônios é homem ou mulher, alto ou baixo, gordo ou magro. Além disso, ninguém sabe que tipo de truque o Senhor de todos os demônios está tramando. Se você e eu escolhermos lutar contra o Deus Lobo, em um momento crítico o Senhor de todos os demônios pode aparecer de repente e roubar nossa vitória. Então não estaremos apenas ajudando outros a ganhar vantagem. A análise da Mãe Fantasma fez a sombra demoníaca refletir por um momento antes de dizer: a preocupação da Mãe Fantasma é realmente razoável. Então vamos esperar mais um pouco e ver o que acontece com a caverna do Inferno Verde. Agora que o Deus Lobo está de olho na caverna verde do inferno, não demorará muito para que haja um resultado, a menos que haja algum evento inesperado. Podemos esperar a poeira baixar antes de agir. Assim que as palavras foram ditas, ambos sentiram a aproximação de algum tipo de aura. Eles trocaram um olhar e as duas figuras demoníacas desapareceram em um instante. E na beira deste pântano silencioso, algum tempo se passou antes que duas figuras, uma após a outra, aparecessem na beira do pântano envoltas em uma aura vermelho sangue. Na penumbra, era evidente que se tratava de um homem vestido de músico, de pele clara e corpo esguio, carregando uma maleta enorme nas costas. E seguindo o músico, havia uma mulher vestida com um vestido de noiva vermelho brilhante. Ela tinha a cabeça coberta por um véu vermelho, mas este não parecia obstruir sua visão de forma alguma. Caminhando pela beira do pântano lamacento, a mulher de vermelho não pisou em nenhuma poça d'água. No entanto, ao se aproximar da névoa vermelho sangue, a mulher de vermelho parou de repente, parecendo um tanto temerosa da névoa sangrenta diante de seus olhos. Sentindo o medo da névoa sangrenta, a musicista parou e disse: "Vou dar uma olhada. Mestre, por favor, espere aqui um momento." Sem esperar pela resposta da mulher de vermelho, que não teria respondido de qualquer maneira, o músico foi direto para o pântano. Diante da névoa vermelho sangue que se aproximava, ele lentamente estendeu a mão e a tocou, sentindo sua presença. Espirro. No pântano, houve um clarão repentino de som agudo e, vagamente, pareceu haver um relâmpago vermelho sangue. Quando o músico puxou a mão direita novamente, ela já estava eletrocutada e carbonizada. No entanto, ele não sentiu dor alguma. Apenas abaixou a cabeça e olhou para o braço carbonizado, revelando uma expressão de choque. O trovão celestial matador de deuses, essa luz de espada, é realmente o trovão celestial matador de deuses. Ele levantou a cabeça e olhou para o pântano vermelho sangue à sua frente, ficando em choque.
Embora o pântano agora esteja cheio de sangue, não há mais o ímpeto aterrorizante do momento em que a energia da espada caiu. Mas apenas olhando para essa selva silenciosa e sangrenta, o músico parecia ter visto a cena terrível quando a energia da espada caiu naquele dia. O Deus matador do trovão celestial, o trovão celestial matador de deuses, que só existia em lendas, realmente apareceu no mundo. E ainda está sendo manipulado por alguém. A expressão do músico era tão chocada que ele nem reagiu quando a mulher no grande vestido de noiva vermelho caminhou até ele. Foi somente quando a mulher no grande vestido de noiva vermelho passou por ele e foi direto para a névoa vermelha à sua frente que ele percebeu. Som de facada, as correntes de ar vermelho sangue aumentavam violentamente, e os relâmpagos carmesim brilhavam intensamente. Assim que a mulher, que exalava uma aura maligna, pôs os pés no pântano, por onde quer que ela fosse, derramamento de sangue irrompia e o poder residual da calamidade interior estava constantemente piscando e surgindo, estimulado pela energia maligna que emanava do corpo da mulher. E o som estranho finalmente acordou o músico distraído. Ele olhou rapidamente para cima e viu a visão horripilante de seu mestre, que estava usando um grande vestido de noiva vermelho, caminhando em direção ao pântano e quase desaparecendo na névoa vermelho sangue. De repente assustado. Mestre! O músico gritou ansiosamente e imediatamente usou seu sentido espiritual para dar a ordem de retorno. Entretanto, o cadáver vivo que ele teoricamente controlava completamente parecia ter escapado ao seu controle e estava indiferente à sua ansiosa insistência. A névoa vermelho sangue subia e crepitava, enquanto o trovão fraco cintilava violentamente. Enquanto isso, a figura da mulher desaparecia gradualmente na linha de visão do músico, à medida que ele se aprofundava cada vez mais. Ignorando completamente as instruções de controle do músico. O músico ficou tão irritado e frustrado com a cena que voou direto para o alto e foi em direção às profundezas da névoa sangrenta, sem se importar com mais nada. Mestre! O músico gritou ansiosamente. O pântano repleto de aura de trovão é um campo de batalha incrivelmente aterrorizante para criaturas vivas. Nenhum cultivador pode manter a paz interior neste pântano cheio do sopro do castigo do trovão. O músico também não pode. No entanto, mais assustador para o músico do que a pressão trazida pelo sopro do trovão é o fato de que o mestre caminha constantemente para mais fundo na névoa. O fato de a mestra não ter seguido suas instruções e agido por conta própria foi uma cena estranha que nunca havia acontecido antes. Será possível que haja algo nas profundezas daquela névoa sangrenta que esteja atraindo o mestre? No entanto, essa névoa sangrenta era apenas o resquício do ki da espada do Deus Lobo se dissipando. O centro da névoa era o local onde o ki da espada caía, onde tudo havia se extinguido e era impossível para qualquer ser vivo existir. Mas o mestre foi direto para aquele lugar. O que poderia ter acontecido? No coração do músico, havia ansiedade e pânico. Se realmente houvesse algo no centro da névoa que estivesse atraindo o mestre, a ponto de ele não estar mais sob o controle do músico, era possível prever que, não importava o que fosse, definitivamente estaria além de sua capacidade de lidar com isso. Foi uma coisa absolutamente horrível e inimaginável. Mas sentindo que o mestre estava se movendo cada vez mais para dentro da névoa sangrenta, mesmo que o músico soubesse que a coisa no centro da névoa era muito assustadora, ele não poderia escapar sozinho. Capítulo 293. Milênio sem fim. Mestre. Sentindo-se cada vez mais perto do centro da névoa sangrenta e sentindo a aura estrondosa cada vez mais forte no ar ao redor, o músico, que quase voou através da névoa, gritou ansiosamente em voz alta. Ao mesmo tempo, em seu sentido divino, ele constantemente emitia ordens para retornar, tentando chamar de volta o corpo físico de seu mestre. Entretanto, o corpo do mestre, que costumava concordar com ele no passado, agora desconsiderava completamente suas ordens. Todos os sentidos divinos que ele enviou eram como vacas de lama entrando no mar, sem nenhum feedback. Além disso, a velocidade do mestre na névoa era tão rápida que havia atingido seu limite, e a distância entre eles estava ficando cada vez maior.
Finalmente, ela parou no centro da névoa sangrenta. Parou. Uma certa premonição sinistra surgiu na mente do músico. Ele ficou cada vez mais ansioso, correndo pelos pântanos cobertos de névoa sangrenta em um ritmo acelerado, e rapidamente chegou às profundezas da névoa carmesim, onde viu o lugar onde a espada havia caído vários dias atrás. Comparado com as cenas devastadoras criadas por outros cultivadores de ponta, onde os céus e a terra se separavam, não havia uma cicatriz enorme de terra e destruição, nenhuma paisagem magnífica cheia de vento espiritual e o movimento de montanhas e rios depois que o deus lobo atacou com sua espada. Além da névoa sangrenta que se dissipava lentamente e cobria todo o pântano, não havia nem mesmo um único buraco fundo no centro do pântano. O ataque levou embora apenas cerca de 10 bestas demoníacas, evaporando-as completamente do mundo mortal. Enquanto aniquilava as bestas demoníacas, nem mesmo uma folha de grama no pântano foi danificada. Tudo permaneceu igual a antes. Se não fosse pela névoa de sangue que se dissipava lentamente e pela energia da espada que silenciosamente transmitia o terror que havia ocorrido há pouco tempo, ninguém acreditaria que um golpe de espada incomparável, que se estendeu por 3.000 milhas, tivesse descido sobre este lugar. Uma situação tão extraordinária, se encontrada em tempos normais, faria um músico certamente ficar muito surpreso e examinaria cuidadosamente se o ataque do deus lobo realmente não teria prejudicado o inocente. Mas agora ele não tinha mais ânimo para se preocupar com assuntos tão triviais. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Suas pupilas diminuíram de repente. Olhando incrédulo para a mulher vestida de vermelho parada no centro da névoa, ele ficou assustado com a cena à sua frente. No centro da névoa sangrenta, estava uma silhueta nebulosa com uma figura transparente, silenciosa e imóvel. A silhueta estava borrada e escura, quase transparente. De longe, mal era possível ver a silhueta de sua figura, lembrando um pouco uma mulher vestida com vestes divinas. Entretanto, a sombra da mulher era muito borrada e transparente, não tendo rosto nem forma sólida, tão frágil que poderia se dissipar a qualquer momento. Mas essa sombra misteriosa e frágil, que poderia desaparecer a qualquer momento, estava agora parada diante do corpo físico do mestre, de frente para ele. Fios de respiração continuavam saindo do corpo da sombra e entrando pelos 7 orifícios do rosto do mestre, que os inalava para seu próprio corpo. O músico podia perceber claramente que, à medida que os fios de ar eram inalados pelo mestre, ele parecia continuamente ganhar vida e escapar de seu controle. Sua mente e alma começaram a ser rejeitadas pelo corpo físico do mestre, e seus pensamentos espirituais eram constantemente afastados. Esta estranha sombra de origem está tentando tomar conta do corpo físico do mestre. Expulsem-na. O músico, que presenciou a cena, não conseguiu mais se conter e agiu diretamente. Com um estrondo, o estojo do instrumento atrás dele se abriu, e um guqin voou e pairou na frente dele. Os dedos pálidos e finos do músico acariciaram suavemente as cordas do guqin, e eles tocaram o som do desespero diretamente. As notas rápidas não tinham nenhuma elegância ou graça. Em vez disso, elas abrigavam uma intenção assassina infinita. Diante de uma situação tão urgente, o músico não se atreveu a se conter. Ele estimulou diretamente a energia espiritual em seu corpo e tocou o som da morte, a canção de supressão de demônios dos 9 céus. Cada vibração das cordas fazia com que toda a névoa sangrenta explodisse com um som ensurdecedor. Em meio ao som apressado e solene do guqin, uma após a outra, sombras robustas e divinas apareceram na névoa sangrenta. Havia um total de 9 sombras divinas robustas, cada uma com um poder divino surpreendente que podia resistir a demônios malignos. Enquanto a música do guqin tocava, essas sombras divinas rugiam e empunhavam diferentes armas divinas, todas avançando em direção à silhueta transparente e assustadora para derrubá-la. No entanto, diante das notas solenes e assassinas do músico, bem como das 9 sombras divinas que surgiram e a cercaram, a silhueta transparente e borrada permaneceu imóvel. Foi a mulher vestida de vermelho, que estivera parada o tempo todo, que de repente acenou com a mão.
Uma luz brilhante de espada brilhou de repente na mão da mulher, transformando-se em uma aura de espada imparável que cortava tudo ao seu redor. Num instante, as 9 sombras divinas se estilhaçaram e desabaram. O músico, que segurava o buquim, cuspiu sangue da boca e voou para trás, caindo em estado miserável no pântano. Ele não foi capaz de resistir nem a um único golpe. A silhueta fraca havia desaparecido quase completamente, indicando que o processo de apreensão do corpo estava chegando ao fim. Por fim, no olhar do músico, repleto de sentimentos mistos de choque e raiva, a silhueta fraca se transformou no último fio de fumaça e foi atraída para o nariz de uma mulher em um vestido de noiva vermelho. Dentro da névoa sangrenta, a mulher no vestido de noiva abriu lentamente os olhos. Ela olhou para o músico que não estava muito longe. Naquele momento, o músico que encontrou os olhos do mestre de repente sentiu um arrepio por todo o corpo, como se estivesse testemunhando a cena aterrorizante de milhares de monstros rugindo nos tempos antigos. Era como se ele também visse a cena aterrorizante dos deuses lutando e destruindo a terra enquanto se banhavam em sangue no céu. Não! Da boca do músico saiu um grito de dor. A pressão inacreditavelmente enorme quase o esmagou. Só o cruzamento dos olhares quase esmagou seu coração Dao. Ele estava ainda mais ciente de que a mulher no vestido de noiva que viu diante dele não era mais sua mestra familiar. Seu corpo físico foi tomado por esta mulher misteriosa. Na névoa de sangue, a outra pessoa olhou friamente para ele no pântano e falou: imortal por milhares de anos, indestrutível por 10.000 anos, eu, finalmente retornei. O murmúrio frio e indiferente não era direcionado ao músico. A mulher abriu os braços e respirou fundo, como se estivesse abraçando todo o céu e a terra. Nesta vida, estou determinado a me libertar das amarras. E alcançar a imortalidade mais uma vez. Olhando friamente para o homem na água, a mulher falou: jovem, quem é a pessoa mais forte neste mundo atualmente? No pântano, o músico é tomado por uma raiva que quase faz seus olhos explodirem. Entretanto, quando a mulher olhou para ele friamente, todo o seu corpo enrijeceu, como se ele tivesse sido congelado e não conseguisse nem pensar em resistir. Ele não conseguiu evitar gritar bem alto: o Senhor de todos os demônios! O demônio mais poderoso do país da Passagem de Fogo atualmente não é outro senão o Senhor de todos os demônios. A única coisa que o músico, que quase gritou o nome do Deus Lobo, pode fazer agora é gritar o nome do Senhor de todos os demônios. Depois de ouvir esse nome, a mulher assentiu e disse: o Senhor de todos os demônios? Certo. Embora seja o mais forte de um país, se ele pode ser intitulado Lorde, ele também está qualificado para morrer por minhas mãos. Depois de falar, a mulher com um vestido de noiva vermelho brilhante voou e desapareceu da vista do músico. Somente o homem cheio de medo e desespero permanece nas águas pantanosas, ainda incapaz de se recuperar do terror de ser olhado diretamente nos olhos pela mulher. Capítulo 294. A distinção entre o bem e o mal. A montanha Luvo, com o vento da montanha uivando. Diferentemente da floresta primitiva e antiga que Lueng imaginou, a montanha Luvo é uma cadeia de montanhas árida e calva, onde não é possível ver muitas árvores ou plantas no topo. Era tão árido que parecia uma colina arenosa com severa erosão do solo no planalto de Loess. Um pequeno rio tranquilo fluía das montanhas e desaguava no rio Pang, não muito longe dali. Shen Wuyo disse: este pequeno rio é chamado de rio Zhejiang. A água é límpida e há muitos peixes peculiares com 4 patas, que são deliciosos de comer. Já não estamos longe do Mar do Leste, mas ainda não conseguimos ver a foz do rio Pang, onde ele deságua no mar. Mesmo que Shen Wuyo tenha confirmado, Lueng ainda ficou surpreso quando ele chegou aqui, como se tivesse caído do céu. Vocês 3 vivem reclusos aqui. Olhando para as montanhas áridas e desoladas à sua frente, Lueng não conseguia compreender direito. Este mundo tem um vasto território e a natureza selvagem é repleta de inúmeras montanhas pitorescas, rios e florestas com vegetação exuberante. Sem mencionar as regiões distantes, mesmo ao redor da montanha Luvo, há muitas montanhas e rios lindos com vistas pitorescas.
Mas por que essa mãe e seus filhos escolheram essa montanha árida e deserta em vez de ir para outro lugar? Lueng perguntou, perplexo. Sua mãe tem uma estética incomum? Há muitos lugares por perto mais adequados para reclusão do que aqui, que é tão feio. Ao ouvir isso, o garotinho soltou um suspiro, obviamente não gostando nada daquela montanha árida e calva. Ele disse, pai, Vuyo pensa da mesma forma. No entanto, a mãe gosta muito deste lugar. Ela disse que este lugar é tão desolado e ninguém pensaria em nos escondermos em uma montanha tão árida, então é absolutamente seguro viver aqui em reclusão. Esse motivo deixou Lueng sem palavras. Xiao a perguntou confusa. Absolutamente seguro? Tem gente te perseguindo. A pergunta de Xiaowai fez o rosto do menino congelar levemente, lembrando-o dos problemas encontrados na ilusão. Por que a mãe tem que se esconder com eles quando o pai é tão bom? Vendo o olhar hesitante do menino, Lueng entendeu. Sua mãe está se escondendo do seu pai, não é? Lueng sorriu e disse, falando nisso, quando estávamos no Palácio da Água antes, você tinha uma pergunta para me fazer, mas fui interrompido. Agora que isso foi mencionado, vamos falar sobre isso. Vuyo, você tem alguma pergunta que queira me fazer? O sorriso amigável de Lueng deu ao hesitante garotinho a coragem de falar novamente. Ele disse, papai, eu quero saber por que você é tão bom, mas a mamãe continua se escondendo de você. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Depois que o garotinho terminou de falar, ele olhou para Lueng com uma expressão nervosa e expectante, esperando obter uma resposta. Infelizmente, Lueng balançou a cabeça e disse, para dizer a verdade, não posso responder a essa pergunta. Talvez só sua mãe possa respondê-la. Afinal, eu não sou seu pai verdadeiro. Ao ver a expressão de decepção no rosto do menino, Lueng perguntou, você tem mais alguma pergunta? O garotinho respirou fundo, pensou por um longo tempo dessa vez, e então disse hesitantemente em voz baixa. Papai, a deusa do rio Pang, Madame Guzhou, é um grande demônio que mata impiedosamente e devasta o lugar. Lueng assentiu com um sorriso e disse, sim, 300 anos atrás, a senhora deusa do rio era de fato um demônio poderoso que dominava a região e matou muitas pessoas. Ela até exterminou as águias Gu do rio Pang, o que pode ser considerado extremamente cruel. O relato franco de Lueng fez os olhos do menino tremerem. Mas como a conversa já havia chegado a esse nível, ele não podia voltar atrás naquele momento. Ele cerrou o punho, respirou fundo e disse, papai, você disse uma vez que deveríamos erradicar o mal e não mostrar misericórdia para com os demônios, mas esse Guzhou, o deus do rio, cometeu inúmeros crimes, e ainda assim você, o menino tinha uma expressão magoada no rosto, como se seus ideais tivessem desmoronado. Ele se sentia muito desconfortável. As últimas palavras eram tão desconfortáveis que não podiam ser expressas. Lueng olhou para sua aparência com surpresa e não esperava que em tão pouco tempo seu peso no coração do garotinho tivesse se tornado tão grande. Após uma breve pausa, Lueng falou. De fato, ao enfrentar demônios, devemos eliminar o mal sem piedade, mas a senhora deusa do rio, embora tenha matado muitas pessoas, ela não é um demônio. Ela não matou pessoas para cultivar magia negra, nem cultivou técnicas demoníacas. Como ela pode ser considerada um demônio? Lueng estendeu as mãos e disse, só porque ela matou muitas pessoas, isso significa que ela também deve ser classificada como um demônio? A pergunta de Lueng deixou o menino um pouco surpreso. Matar tantas pessoas não conta como ser um demônio? Essa pergunta fez Lueng sorrir desamparadamente. Balançando a cabeça, Lueng disse, parece que Vuyo, você ainda não entendeu o que é um demônio. Aqueles que cultivam técnicas demoníacas, matam pessoas para cultivar magia negra e pisoteiam seres vivos e humanos são considerados demônios. Tais demônios não pertencem ao caminho ortodoxo e não são tolerados no mundo. São seres perversos e malignos além dos 5 elementos. De fato, os demônios devem matar inúmeras pessoas. Porque aqueles que despertaram a inteligência espiritual precisam do sangue de seres vivos como alimento, o que é crucial para o seu desenvolvimento.
Quanto mais forte o demônio, mais seres vivos ele massacrará. No entanto, embora os demônios matem inúmeras pessoas, aqueles que matam inúmeras pessoas não são necessariamente demônios. Observando a expressão perplexa do menino, Lueng sorriu e continuou a explicar. Vamos deixar de lado o assunto da senhora Guzhou por enquanto e tomar os países humanos como exemplo. Ao norte do país da Passagem de Fogo, fica o país Youxiong, uma nação forte e vigorosa onde a virtude marcial abunda entre seu povo. Eles estão em guerra perpétua com o país das Colinas Azuis, localizado mais ao norte. Disse que o número de soldados que morreram nas guerras entre os dois países nas últimas décadas não é menor que 500 mil. Então, você acha que os senhores dessas duas nações, cujos soldados sofreram tantas baixas devido às guerras, são demônios? A pergunta de Luing fez o garotinho balançar a cabeça. Eles são senhores de seus países. É impossível que sejam demônios. Lueng assentiu com um sorriso e disse, de fato, os senhores desses dois países não são demônios. No entanto, ao longo dos anos, nada menos que 500 mil soldados morreram por causa deles. Não seria exagero dizer que esses dois senhores são responsáveis pelo massacre de tantas vítimas, certo? Porque esses dois senhores que causaram tantas mortes não são considerados demônios? A expressão do menino de repente ficou clara, e Luing sorriu e disse, é verdade, é porque eles não são cultivadores demoníacos e não cultivam técnicas demoníacas. A razão pela qual mataram tantas pessoas não é para cultivar consumindo sangue, então, naturalmente, eles não são seres demoníacos. E a senhora Guzhou era a mesma. 300 anos atrás, o conflito entre a tribo da água que ela liderava no rio Pang e o país da Passagem de Fogo foi como uma guerra entre duas nações. Da perspectiva dos humanos, Guzhou era um carrasco implacável. Mas, do ponto de vista da tribo das águas do rio Pang naquela época, os magos do país da Passagem de Fogo eram realmente melhores. Mesmo que expandamos um pouco o escopo, Vuyo, toda vez que você come carne, ela vem de uma criatura viva. Você consumiu tantas criaturas vivas, o que também pode ser considerado como matar muitos seres, então você é um demônio? Capítulo 295. Algo grande aconteceu. A explicação de Lueng ajudou o menino a entender. Somente aqueles que cultivam técnicas demoníacas e matam pessoas para seu próprio benefício são demônios, não é mesmo? Depois de falar, o menino franziu as sobrancelhas e pensou por um momento, então fez outra pergunta. Mas papai, se esse é o caso, então aqueles cultivadores que seguem o caminho correto do cultivo, mas matam impiedosamente, também não deveriam ser punidos? Lueng olhou para ele com aprovação e disse, é louvável que Vuyo tenha pensado nisso. É verdade que, além dos cultivadores demoníacos que matam pessoas para seu próprio ganho, também existem alguns cultivadores que seguem o caminho justo do cultivo, mas ainda assim massacram inocentes e são extremamente cruéis. Certamente não podemos fechar os olhos e permitir que esses cultivadores prejudiquem os seres vivos. No entanto, a maior diferença entre cultivadores comuns e cultivadores demoníacos é que, quando os cultivadores comuns cometem erros, podemos dar a eles uma chance de se arrependerem e se reformarem nas circunstâncias certas. Mas os cultivadores demoníacos são diferentes. A partir do momento em que entram no caminho demoníaco, eles estão condenados a não conseguir suprimir seu desejo de matar e refinar técnicas com vidas humanas, e inevitavelmente continuarão a causar estragos e nunca retornarão ao caminho certo. Portanto, ao enfrentarmos cultivadores demoníacos, devemos eliminar o mal e nunca demonstrar misericórdia. No entanto, cultivadores comuns que não são demoníacos, a menos que tenham uma natureza inerentemente cruel e se envolvam em ações extremamente detestáveis, como Madame Deusa do Rio, que certa vez entrou em guerra com o país do Passo de Fogo devido a conflitos raciais. Mais tarde, ela deixou de lado seus ressentimentos e se dispôs a se tornar a divindade protetora do rio Pang, protegendo ambos os lados do rio por centenas de anos, e o incenso tem sido contínuo desde então.
A senhora deusa do rio já se reformou e suas boas ações excederam as da maioria dos cultivadores. Então, naturalmente, não precisamos investigar seus atos passados de matar inúmeras pessoas. Afinal, até mesmo o país do Passo de Fogo aprovou tacitamente a existência dela. Como estranhos aos eventos daquele ano, que razão temos para desenterrar relatos antigos? Se realmente buscarmos vingança por aqueles que morreram naquela época e matarmos a atual divindade protetora do rio Pang, Guzhou, as criaturas que vivem em ambos os lados do rio Pang agora nos opressarão. Olhando para a expressão aparentemente incompreensível do menino, Lueng falou solenemente. Então, como cultivadores, a coisa que mais evitamos é tomar a liderança arrogantemente. Ter uma força extraordinária faz com que alguém se sinta superior, capaz de julgar o bem e o mal, recompensar e punir todos os seres. Esse é um pensamento completamente equivocado. Ninguém pode estar acima dos outros, mesmo os mortais que não entendem o cultivo não são diferentes em termos de caráter. Se você tenta dominar a vida e a morte dos outros e ignora a vontade deles só porque é forte, então seu comportamento tirânico não é diferente daquele dos demônios malignos. Entender quais são as coisas que se deve administrar e nas quais se deve intervir, bem como as coisas que não se deve administrar e nas quais não se deve ter qualificação para interferir, é a lição mais importante para um cultivador que controla poderes extraordinários. Observando o menino ainda ingênuo, Lueng sorriu e acariciou a cabeça do pequeno. Ele disse, tudo bem, vamos terminar por aqui por hoje. Vamos dar uma olhada na sua antiga morada. O jovem assentiu várias vezes e correu rapidamente à frente, seguido por Dao. É logo ali, pai. O lugar onde eu e a mamãe morávamos fica logo ali. Dentro da desolada montanha Luvo, a figura do jovem garoto correndo era tão rápida que deixou uma imagem residual no ar. Mesmo que fossem jovens e tivessem um nível de cultivo extremamente baixo, os cultivadores demoníacos ainda eram muito mais fortes em seu potencial inato do que os humanos comuns. Lueng e Xiaowai seguiram atrás dele, aparentemente caminhando tranquilamente, mas alcançaram facilmente o garoto e não foram deixados para trás. Logo, eles entraram nas profundezas da montanha Luvo e chegaram a um pequeno lago nesta cordilheira desolada. Este lago parecia ser a nascente do rio Zhejiang, que desaguava no rio Pang, fora da montanha. O rio Zhejiang fluía deste local e serpenteava para fora. O pequeno lago erguia-se silenciosamente entre as montanhas áridas, com águas límpidas e ondas suaves. Ao longo da margem, algumas árvores baixas e grama exuberante cresciam verdes. Embora o cenário não fosse particularmente impressionante, sua aparência na desolada montanha Luvo era complementada pelas colinas áridas ao redor e transmitia uma sensação de utopia escondida do mundo. O garotinho apontou alegremente para o pequeno lago na frente deles e disse, papai, eu morava lá dentro antes. Lueng ficou um pouco surpreso e perguntou, ah? Você morava no lago? Sua mãe é membro da tribo das sereias. Embora os cultivadores sejam capazes de controlar os efeitos da água e do fogo, quando seu cultivo atinge um certo nível, eles também podem se mover livremente na água. Entretanto, a menos que sejam membros da tribo das sereias que cresceram nos rios e lagos, os cultivadores nascidos em terra sempre foram relutantes em cultivar debaixo d'água. No entanto, o menino não respondeu à pergunta de Lueng. Voltou para a porta e, cheio de entusiasmo e felicidade, pulou direto no lago sem dizer mais nada. Depois, ele nadou na água como um peixe vivo, completamente imerso na emoção de voltar para casa. Por fim, o menino saltou do lago como um peixe, criando inúmeros respingos de água, e riu alegremente no ar. Papai! Vem logo! Estou te esperando lá na frente. Depois de dizer isso, o menino caiu novamente no lago e nadou rapidamente em direção à parte mais profunda da água, fazendo um som sibilante. Feliz e animado. Ao ver essa cena, Lueng sorriu levemente, mas não entrou no lago. Ele olhou para Xiaowai ao seu lado e disse, Xiaowai, vá com a criança e eu esperarei vocês lá fora. As palavras de Lueng fizeram o rosto de Xiaowai ficar imediatamente sério. Há algo errado com este lago.
A menina olhou cautelosamente para o lago à sua frente e imediatamente entrou em estado de alerta. Luen, no entanto, balançou a cabeça com um sorriso e disse: de jeito nenhum. O lago está ótimo, não há problema. É só que os convidados chegaram lá fora e eu preciso atendê-los primeiro. Você vai com Vuyo e dá uma olhada lá dentro para mim. Se não houver nada de anormal, então simplesmente saia. Luen olhou para a luz voadora diretamente à distância e disse: o verdadeiro culpado nos bastidores é tão cuidadoso que até agora não mostrou nenhuma pista. Certamente não deixaria nenhuma pista neste lago. Mesmo que encontremos alguma evidência, ela deve ter sido deixada para nós deliberadamente. Pode não ser verdade. As palavras de Luen deixaram Xiao perplexa. Embora ela quisesse perguntar por que o Deus Lobo veio para a Montanha Luvo, se ele já sabia que não haveria nenhuma pista ali. Mas as ações do Deus Lobo sempre carregam um significado profundo, e se ela não consegue entendê-lo, deve ser porque ela é muito tola. Portanto, depois que Xiao se curvou para Luen, ela também pulou no lago à sua frente e nadou em direção ao palácio subaquático. Enquanto isso, Luen observava a luz voadora se aproximando rapidamente à distância. Ele até levantou a mão e lançou um feixe de luz para o céu para guiar a direção do adversário. Logo, a luz voadora pousou no lago e se transformou novamente no músico Guin, que parecia desgrenhado e ansioso. A pessoa que eles separaram no banquete do demônio feroz não era mais elegante e indiferente, mas estava em um estado de pânico extremo. No momento em que viu Luen, ele se curvou ansiosamente diante dele em sinal de respeito. Deus Lobo Sênior. Algo grande aconteceu. Capítulo 296. Quem é a pessoa mais forte da geração? Luen ficou muito surpreso ao ver a aparência ansiosa e desgrenhada de Guin. Embora soubesse que aquele músico distante e recluso que batia à sua porta devia estar tratando de um assunto importante, vê-lo em tal estado desgrenhado pode significar que o assunto era urgente. Luen olhou para trás de Guin e não viu a figura de seu mestre, sua expressão ficou séria. Irmão Guin, por favor me diga o que aconteceu? Luen perguntou, e Guin imediatamente contou tudo o que aconteceu nas profundezas do pântano. Depois que Luen ouviu tudo, sua expressão se tornou ainda mais solene. A mulher misteriosa que tomou posse do corpo do mestre de Guin, sua alegação arrogante de querer provar sua imortalidade mais uma vez nesta vida, bem como sua forte confiança em perguntar diretamente quem era a pessoa mais forte do mundo. E se será que sua própria espada atingiu o túmulo de algum monstro antigo e a sacudiu de dentro? A expressão de Luen era um pouco estranha. Embora o atual Guin não ocupasse e até mesmo se apressasse em relatar a notícia, o próprio Luen entendeu que esse assunto devia estar relacionado ao seu próprio golpe de espada. Além disso, a mulher ressuscitada falou imediatamente de seu desejo de procurar a pessoa mais forte do mundo, embora Guin a tenha enganado temporariamente e a levado para a caverna do Inferno Verde para encontrar problemas com o Senhor de todos os demônios. Contudo, tais mentiras não podem ser escondidas por muito tempo. Aquela mulher só precisa perguntar casualmente a alguns cultivadores do país do Passo de Fogo e haverá grupos de pessoas contando a ela. A pessoa mais forte do mundo é o Deus Lobo da Montanha Anil. Embora Luen soubesse que ainda não podia ser considerado o mais forte. Mas há alguns dias, quando aquela espada caiu, ele se tornou a figura mais proeminente do território do Passo de Fogo. Ele certamente se tornará o maior alvo. Aquela mulher ressuscitada virá bater à sua porta mais cedo ou mais tarde. Pensando nisso, Luen se sentiu um pouco desamparado em seu coração. Suspirando profundamente, ele disse: a espada celestial só cortou alguns peixes pequenos, mas agora despertou a atenção de um demônio tão velho. Suspiro, parece que minha sorte como Luen é realmente ruim. Luen se sentiu impotente e suspirou, enquanto Guin curvou-se levemente em resposta. Já informei o Deus Lobo sobre este assunto. Vou me retirar agora. Adeus, Deus Lobo. Dito isto, o homem antissocial e frio estava prestes a ir embora. Luen ficou muito surpreso.
Ele pensou que Guiyin tivesse vindo pedir sua ajuda para salvar o corpo de seu mestre. Mas agora, a outra pessoa tinha falado e estava prestes a sair. Lueng falou rapidamente para detê-lo. Irmão Guiyin, por favor, espere um momento. Por que não viajamos juntos e encontramos o corpo do seu mestre? Em resposta à proposta de Lueng, Guiyin balançou a cabeça e recusou, dizendo: eu entendo a bondade do Deus Lobo. No entanto, estou acostumado a viajar sozinho e sei que minha força é fraca. Ficar com o Deus Lobo só atrapalharia seus esforços. Portanto, é melhor eu agir sozinho. Se o Deus Lobo realmente puder derrotar aquela mulher no futuro e deixar o corpo de nossa mestra intacto, Guiyin ficará extremamente grato. Depois de falar, o músico carregando o estojo de Qin voou e se transformou em uma luz, indo em direção a um lugar distante. Chegando com pressa e saindo com tanta determinação, Lueng ficou muito surpreso. Esse Guiyin, sua personalidade é bem única, mas como a outra parte estava determinada a ir embora, Lueng não conseguiu impedi-los e só pôde observar a luz desaparecer, sentindo um suspiro no coração. Deixar o corpo físico intacto do seu mestre, isso é bem difícil. Se Lueng agisse agora, ele só poderia contar com a espada do trovão celestial. Sem a espada do trovão celestial, sua força não é considerada grande. Embora pudesse esmagar cultivadores do mesmo nível de cultivo com a ajuda do trovão celestial, ele não se comparava a pessoas como Jiumi, que já condensava os 5 elementos em seu peito e elevava os 3 primordiais sobre a cabeça. Mas se a espada do trovão celestial for revelada, seria possível preservar o corpo físico do mestre de Guiyin. Esse é um cenário quase impossível. Na margem do lago, Lueng olhou para o céu e soltou um longo suspiro enquanto dizia: parece que é hora de pedir ajuda à amiga Jiumi. Já que aquela mulher quer encontrar a pessoa mais forte deste mundo, então o incomparável e inigualável velho monge Jiumi, no auge do cultivo da imortalidade, certamente merece o título de pessoa mais forte deste mundo. Na montanha Luvo, Lueng balançou a cabeça e suspirou. Enquanto isso, na cidade de Sanshui, localizada na região central do país do Passo de Fogo, um velho monge viajante, vestido com vestes esfarrapadas, de repente espirrou. Confuso, ele esfregou o nariz. Tem alguém me chamando por trás? O velho monge ficou um tanto confuso. Além disso, é um cultivador habilidoso. Será que Lueng, esse velho lobo astuto, está de olho em mim? Ele tem estado sob os holofotes ultimamente, espantando seres malignos e até foi visitar a casa de sua falecida esposa na montanha Luvo. Ele não deveria ter tempo para pensar em mim, certo? Ou talvez ele tenha mencionado alguma notícia preocupante. Jiumi murmurou confusa e mal deu alguns passos quando foi parada por alguém. Aqui, há um beco isolado, com raros sinais de atividade humana. No ar, paira um leve cheiro de urina, uma prova de quantas pessoas já fizeram suas necessidades neste beco sob o manto da noite. Enquanto Jiumi estava parado, ele estava parado ao lado de uma pilha de lixo podre, exalando um cheiro pútrido e atraindo inúmeras moscas zumbindo. Velho, o que você está fazendo nos seguindo? Diante do velho monge, um homem corpulento e feroz perguntou friamente. Você nos seguiu por todo o caminho. Quem o enviou? Quando o homem corpulento fez Jiumi parar, outras figuras de seus companheiros surgiram dos cantos de becos próximos, cercando-o por todos os lados. Quando perceberam que estavam sendo seguidos antes, eles concordaram tacitamente em mudar de direção e entrar naquele beco raramente visitado. Agora, eles realmente bloquearam facilmente o velho monge que os seguia. Diante do velho monge emaciado que parecia que uma rajada de vento poderia derrubá-lo, todos ficaram cautelosos e sacaram suas armas. Diante do grupo de homens ferozes e malévolos, o velho monge saiu de seu devaneio e percebeu que ainda tinha negócios inacabados. Ele soltou um suspiro imediatamente. Infelizmente, eu não tinha a intenção de me intrometer em assuntos mundanos, mas, como diz o provérbio, quando a árvore está quieta, o vento não para. A batalha contra os demônios malignos impediu o velho cultivador asceta de se concentrar em seu cultivo do ascetismo e da iluminação.
No final das contas, são vocês, lacaios dos demônios, que estão causando problemas nas sombras. Como traidores da causa dos demônios, os benefícios concedidos a vocês pela caverna do Inferno Verde devem ser consideráveis, certo? A pergunta do velho monge fez com que a expressão do cultivador líder mudasse repentinamente. Tome uma atitude. Eles não se importavam mais com quem havia enviado aquele velho, assim que o outro lado expôs sua identidade, como aqueles que estavam interferindo. Ambos os lados estavam prontos para lutar até a morte. Precisamos cuidar desse velho rapidamente e depois fugir da cidade de Sanshui. Esta cidade se tornou insegura. Dentro do beco, o brilho da espada era frio e cortante, e a aura era como um arco-íris. A cena de 7 cultivadores atacando ao mesmo tempo foi o suficiente para que até mesmo um mago em patrulha fugisse às pressas. Sem mencionar o cultivador líder, que já condensou as 5 energias em seu peito e está a apenas um passo de entrar no próximo reino. Entre os mortais, ele já é considerado um cultivador de primeira linha. Entretanto, o brilho da espada e a aura da espada brilharam apenas por um momento e depois desapareceram silenciosamente. Nem mesmo as paredes de barro do beco estreito foram danificadas em ambos os lados. Depois de cerca de uma dúzia de respirações, um velho monge com uma túnica esfarrapada saiu do beco com uma expressão de dor no rosto. Ele se misturou à multidão de pessoas na rua lá fora. Quanto aos 7 cultivadores com cultivo excepcional, eles desapareceram completamente e ninguém nunca mais os viu. Capítulo 297. A mansão da água abandonada por muitos anos. Dentro da montanha Luvo, a água do lago é clara e a brisa da montanha é fresca. Luen, vestido de branco, estava parado na beira do lago e observava Xiaowai e o menino emergindo da água, um após o outro. Ele sorriu e disse: "Você encontrou alguma coisa?" Xiaowai balançou a cabeça e disse: "A mansão da água está vazia e desolada. Não há nenhum pedaço de pano ou uma cadeira sobrando. Está abandonada há muito tempo." O garotinho tinha uma expressão de decepção no rosto, como se tivesse sido muito afetado, e não parecia em nada com seu antigo eu feliz e animado quando voltou para casa. Luen ficou um pouco surpreso e perguntou: "Voou?" O garotinho hesitou e olhou para Xiaowai ao seu lado, então disse: "Papai." A irmã Xiaowai disse: "Ela disse que esta mansão da água no lago está abandonada há pelo menos 100 anos, não poderia ter sido o lugar onde minha mãe e eu morávamos. Mas eu me lembro claramente que esta era de fato a casa onde minha irmã, minha mãe e eu morávamos. Só que, depois que saímos por um tempo, ela ficou em ruínas." A narrativa do menino deixou Luen um pouco surpreso. Ele olhou para Xiaowai ao seu lado e a viu balançando a cabeça silenciosamente. Luen entendeu parte daquilo, mas diante da decepção do garotinho, ele ainda disse gentilmente: "Talvez Xiaowai tenha se enganado. De qualquer forma, já que você já esteve aqui, devemos seguir para o próximo lugar. Se a mansão da água no lago está abandonada ou não, isso realmente não importa." As palavras de Luen deixaram o menino atordoado. Papai, você não vai ficar mais alguns dias." Ele explicou rapidamente: "Embora a casa seja um pouco velha, se Voou a limpar direito, ela ficará habitável em pouco tempo. Voou também quer ter uma boa conversa com o pai sobre como vivíamos antes. Papai, podemos ficar mais alguns dias?" O menino implorou lamentavelmente. Luen suspirou e disse: "Embora eu também gostaria de ficar mais alguns dias, não é hora para férias tranquilas agora. Sua irmã ainda está sob o controle do demônio na caverna do Inferno Verde. Temos que encontrar um jeito de ir até a montanha flutuante de Jade para ver Xiao Juechen e tentar entrar na caverna do Inferno Verde para salvar sua irmã. Em segundo lugar, houve um grande incidente na região da Passagem de Fogo recentemente, que é ainda mais sério do que os demônios desenfreados na caverna do Inferno Verde. Precisamos ir até lá para investigar e lidar com isso." Com isso, Luen contou a notícia que o músico Guin veio informá-los. Depois de ouvir, o menino ficou completamente perplexo. Antigo monstro? No passado, ele seguiu sua mãe e viveu em reclusão com ela na natureza selvagem.
nunca vira demônios ou cultivadores comuns. Esses cultivadores só existiam nas lendas de sua mãe, misteriosos e enigmáticos. Embora ele tenha visto muitos demônios poderosos com seu pai depois, incluindo a presença no banquete dos demônios ferozes e testemunhando a dança caótica dos monstros, bem como o encontro com um dos 4 anciões, Xiao Juechen, na caverna do Inferno Verde. Entretanto, esses cultivadores só eram poderosos dentro do mundo mortal e não podiam se comparar ao seu pai. Entretanto, o antigo monstro de que seu pai falava, que podia reviver ao assumir o controle de outro corpo vivo, era obviamente um personagem lendário. O menino pareceu preocupado e perguntou: pai, você pode derrotar essa mulher que pode reviver assumindo outro corpo? Lueng sorriu ironicamente e disse: este também é o problema que está me dando dor de cabeça. Será que sou páreo para essa mulher mais velha? Não sei a resposta para essa pergunta. Então, para descobrir mais sobre ela, precisamos investigar o pântano onde ela foi revivida e ver o que há por baixo. Só então poderemos lidar especificamente com essa veterana ressuscitada. Ao ouvir as palavras de Lueng, Shen Wuyo assentiu repetidamente e disse: vamos logo, pai. Se for inconveniente levar Wuyo junto, posso ficar no Palácio das Águas do Rio Pang enquanto espero por você. Lueng balançou a cabeça e disse: não precisa. Ter você conosco não afetará nada. Depois de falar, Lueng acenou com a manga e voou para o céu com Xiaoai e o garotinho Shen Wuyo. Nuvens etéreas se acumularam e giraram sob seus pés. Cavalgando em uma nuvem negra de calamidade, Lueng partiu da montanha Luvo e seguiu em direção ao pântano onde havia cravado sua espada vários dias atrás. Esse lugar fica a mais de 3.000 li de distância do Palácio das Águas do Rio Pang, e ainda mais longe da montanha Luvo, a quase 10.000 li de distância. Em sua vida passada, Lueng conseguiu atravessar essa vasta distância, abrangendo o 3º maior país do mundo. Mas aqui, é apenas um canto do território do Fire Pass Country. E o país do Passo de Fogo é apenas uma pequena nação em termos de território nesta parte do mundo conhecida como China, tão pequena que até mesmo alguns dos países no Mar do Sul são maiores do que ela. Em um mundo tão vasto, é extremamente difícil procurar um pântano selvagem a milhares de quilômetros de distância. Mas, afinal, a espada era empunhada por Lueng, então ele sabia onde o ki da espada finalmente caía. Portanto, Lueng cavalgou na nuvem negra e, acompanhado por Xiaoai e Shen Wuyo, seguiu diretamente através do país da passagem de fogo em direção ao pântano onde uma tênue névoa de sangue flutuava. A terra rapidamente recuou sob seus pés. Mas ao longe, havia montanhas contínuas e extensas que obscureciam a existência do horizonte. Era bastante evidente que este mundo poderia ser plano, de pé no alto do céu, com vista para as montanhas, rios e riachos no chão. Lueng sentiu um suspiro escapar de seu coração. Na verdade, ele sempre teve curiosidade sobre a verdadeira face deste mundo e teve a ideia de voar além dos céus para dar uma olhada mais de perto em como esta terra realmente era. Entretanto, toda vez que essa ideia surgia em sua mente, uma repentina sensação de medo e apreensão tomava conta do coração de Lueng, como se ele estivesse trilhando um caminho extremamente perigoso. Portanto, Lueng sempre se conteve deliberadamente de refletir sobre esse assunto. A intuição de um cultivador geralmente é muito precisa. Ele sentiria esse tipo de palpitação em seu coração e entenderia claramente que o verdadeiro aspecto deste mundo além não é algo que ele, em seu estado atual, poderia espiar. Este mundo aparentemente selvagem e primitivo é, na verdade, repleto de inúmeros mistérios e perigos. Lueng tinha admiração por isso e jamais se tornaria arrogante ou presunçoso, mesmo possuindo 2 armas mortais: a espada do trovão celestial e o selo de Requiem. Ele sabia que apenas empunhá-las não o tornava invencível. Entretanto, Shen Wuyo e Xiaoai, ambos ainda jovens, claramente não compreenderam as reflexões de Lueng. O garotinho ficou em pé no topo das nuvens turbulentas de calamidade e olhou com espanto enquanto a terra abaixo rapidamente desaparecia de vista.
Embora não fosse a primeira vez que seu pai o levava para voar, a sensação de contemplar todos os seres vivos do alto das nuvens ainda o fazia se sentir incrivelmente eufórico e original. Principalmente porque as nuvens sob seus pés não eram nuvens comuns, mas nuvens calamitosas, capazes de trazer castigos celestiais. Embora soubesse que seu pai tinha controle sobre as nuvens calamitosas, o garotinho ainda se sentia desconfortável em pé sobre elas, temendo que seus pés sobre as nuvens calamitosas pudessem atrair o castigo divino sobre ele. Para qualquer ser vivo, até mesmo um único fio de aura calamitosa é suficiente para despertar o mais profundo medo e trepidação em suas almas. E abaixo, no deserto desolado, incontáveis demônios e monstros, ao verem as nuvens calamitosas cruzando o céu e sentirem a aura assustadoramente avassaladora, todos tremeram de medo, pensando que tinham feito algo errado para incorrer em punição divina. Capítulo 298. A paisagem cênica sob um relâmpago. No céu, as nuvens calamitosas passavam rapidamente. Lueng andava por aí abertamente sem esconder sua figura. Este era o seu acordo com Gilmei, que em caso de qualquer situação difícil de administrar, ele ostentaria sua presença em público e transmitiria a informação para o mundo exterior. Dessa forma, a outra pessoa que também estava na área de Fire Pass Country se apressaria para vir oferecer ajuda. Entretanto, a velocidade de voo com nuvens calamitosas era de fato maior do que a da luz comum. Sem perder muito tempo, Lueng já havia guiado Xiao e Shen voou por milhares de quilômetros, chegando ao pântano envolto em uma névoa levemente sangrenta. Que sensação aterrorizante quando Lueng pressionou as nuvens e pousou na beira do pântano. Embora ainda não tivesse tocado a névoa sangrenta, o rosto do garotinho já havia mudado um pouco, sentindo a aura aterrorizante do trovão celestial matador de deuses. Não conseguia evitar murmurar. Embora o castigo da calamidade já tivesse se dissipado bastante, ainda era algo a que o garotinho não conseguia resistir. Além disso, parece que o castigo remanescente da calamidade aqui durará muito tempo. Se não houver intervenção de uma força externa, pode até durar várias décadas. Vendo essa situação, Lueng balançou as mangas e uma rajada de brisa levantou-se do pântano. A névoa vermelho-sangue, que muitos cultivadores tentaram, mas não conseguiram controlar, quando vieram assistir, foi suavemente dissipada pela brisa induzida pela manga de Lueng. A névoa de sangue que se dissipava lentamente sobre o pântano rapidamente se condensou e rolou em uma direção sob o sopro do vento. Finalmente, conforme a névoa de sangue se tornava mais densa e a área que ela cobria ficava cada vez menor, ela se transformou em uma fraca luz vermelha e voou silenciosamente atrás de Xiaowei, onde caiu na espada do trovão celestial em suas costas. Após absorver o hálito residual disseminado da punição divina, o pântano envolto pela névoa de sangue retornou à sua aparência original e apareceu a luz do sol. A água ligeiramente turva e com mau cheiro, a grama escura e suja e os restos de esqueletos que ocasionalmente apareciam na água, tudo isso testemunhava o fato de que esse pântano havia engolido a vida de muitas criaturas selvagens. Entretanto, Lueng e seus companheiros, caminhando sobre as águas e guiados pelo vento, naturalmente não caíram no pântano e foram engolidos pela lama. Lueng caminhou diretamente para as profundezas do pântano. A lama, que prenderia criaturas comuns e as impediria de rastejar para fora com apenas um passo, não deixou sequer uma pegada sob seus pés. Ele e Xiaowei caminharam sobre o pântano como se fossem tão leves quanto uma pena de ganso, e não deixaram o menor vestígio. Até mesmo o jovem Shen voou, que tinha um baixo nível de cultivo, mal conseguia andar sobre o lodo e evitar afundar. Logo, os três chegaram ao centro do pântano, onde o ki da espada de Lueng havia caído anteriormente. O pântano aqui permaneceu inalterado em aparência, pois o golpe de espada de Lueng não alterou o terreno. Entretanto, por baixo do lodo, havia uma aura estranha saindo, fazendo com que as sobrancelhas de Lueng se franzissem levemente. Deu um passo para trás. Ele falou com Shen Wuyo e Xiaowei dessa maneira, enquanto, ao mesmo tempo, ativava sua técnica de controle da terra com o único pensamento.
A área no meio do pântano, onde a água e o lodo estavam calmos, começou a tremer violentamente. Controlado pela técnica de controle da terra, o lodo se revirou continuamente, expondo os corpos de muitos animais selvagens que haviam sido engolidos pelo lodo. À medida que mais e mais lodo subia do subsolo e se espalhava para fora, um grande poço escuro como breu gradualmente se formou no centro do pântano. Dentro do poço, uma atmosfera altamente sinistra permeava todas as direções. Aquela aura não era demoníaca, nem a pura essência da retidão, nem era que da morte. Entretanto, à medida que a aura se espalhava, todos os 3 indivíduos que sentiram essa aura estranha se sentiram desconfortáveis intuitivamente. Eles se sentiram extremamente desconfortáveis. A expressão de Lueng era um pouco solene. O subsolo deste pântano é realmente bastante peculiar, e foi atingido por um golpe de espada. De verdade, Lueng nem sabia como avaliar sua própria sorte. À medida que a lama do centro do pântano continuava a voar para fora, o buraco negro como breu que levava ao subsolo tornava-se cada vez mais profundo. O cheiro estranho que emanava dele também se tornava cada vez mais forte. Enquanto Lueng, parado ao lado do fosso, conseguia manter a calma, o jovem Shen Wuyo já havia empalidecido há muito tempo. Mesmo recuando centenas de metros, ele ainda não conseguia suportar. Da mesma forma, o rosto de Xiaoai também estava pálido e ela não conseguia suportar. No entanto, ela sempre se mantinha atrás de Lueng, sem nunca recuar muito, suportando de frente o impacto do cheiro estranho, cada vez mais forte. Em algum momento, a lama que estava constantemente subindo finalmente parou. Dentro daquele buraco extremamente escuro, o cheiro estranho que emanava dele atingia seu ápice. O jovem Shen Wuyo já havia empalidecido há muito tempo e recuado milhares de metros de distância, conseguindo apenas observar de longe. Lueng, por outro lado, olhou para o buraco negro sob seus pés e ficou um pouco surpreso. Dentro daquele buraco negro como breu, parecia que a consciência divina e a visão poderiam ser bloqueadas. Mesmo com o cultivo de Lueng, ele não conseguia enxergar a cena no fundo do poço. Sem mencionar o fundo do poço, Lueng não conseguia ver nem 3 metros de profundidade. Uma situação tão estranha fez Lueng franzir levemente as sobrancelhas. Ele levantou a mão direita, na qual um trovão celestial branco e brilhante cintilou. Ao tosse, diante do buraco escuro como breu, Lueng tossiu e disse: "Tem alguém aí dentro? Se não tiver ninguém, então vou lançar um trovão celestial lá dentro." Esse comportamento infantil surpreendeu muito Xiaoai, que olhou para ele com uma expressão estranha. No entanto, naturalmente não houve resposta para Lueng de dentro do buraco escuro. Depois de pensar um pouco, Lueng finalmente levantou a mão e mirou o trovão celestial cintilante em sua palma no buraco abaixo. Ele disse: "Eu avisei com antecedência, então não me culpe se você for atingido." Depois de falar, Lueng jogou o trovão celestial em sua mão diretamente no buraco escuro aos seus pés. Estrondo. Com o rugido ensurdecedor, no momento em que o trovão celestial apareceu, todo o pântano pareceu tremer violentamente. Nas mãos gentis e pacíficas de Lueng, o trovão celestial era tão suave quanto um relâmpago comum, mas no momento em que saiu de seu controle, instantaneamente mostrou uma aura aterrorizante que poderia aniquilar todos os seres vivos. A aura do furioso trovão permanecia no ar. A luz crescente e avassaladora do trovão celestial iluminou instantaneamente o buraco escuro, tornando-o branco como o dia. Rajadas de vento frio e sombrio uivavam e varriam todo o pântano, agitando inúmeras plantas aquáticas e lodo. Num instante, o trovão celestial brilhou sobre o mundo. No momento em que o relâmpago branco brilhante iluminou o mundo, tudo no buraco negro foi revelado à vista de todos. Com o clarão momentâneo do relâmpago, Lueng conseguiu ver ainda mais claramente as profundezas do buraco negro. O nível externo era verde ferrugem, com uma aparência simples de 3 pernas e 2 orelhas. No entanto, sua aura poderosa era impossível de ignorar, como se pesasse sobre as montanhas e os rios. O objeto neste buraco negro era na verdade um grande caldeirão. E o que é ainda mais assustador não é o grande caldeirão em si, mas o que há dentro dele.
Com a ajuda do relâmpago pálido, Lueng pôde ver que o caldeirão não estava vazio, mas continha um líquido verde e estranho, que ocupava cerca de metade do caldeirão. E dentro daquele líquido verde assustador, havia vagamente visíveis os ossos de uma mulher flutuando e afundando. Capítulo 299. Quem quer me conhecer? O Deus Lobo, enquanto o relâmpago iluminava o mundo com um brilho branco fantasmagórico, Xiao Ai, que estava atrás de Lueng, não conseguiu evitar engolir em seco e se sentir um tanto aterrorizada. Ela, de pé atrás de Lueng, também viu a cena lá no fundo da caverna. Os restos mortais da mulher flutuando no líquido verde medonho, mesmo apenas um vislumbre poderia provocar uma sensação extremamente horripilante em uma pessoa. Este grande caldeirão escondido no subsolo definitivamente não é um recipiente comum. Os restos mortais da mulher encharcados no caldeirão também não são objetos comuns. Claro, o que mais aterroriza Xiao Ai é a aparência dos restos mortais da mulher. Ela parece ter sido roída por algo, e há marcas de mordidas visíveis no cadáver. E aquele estranho caldeirão antigo, que parece ter marcas de fogo de verdade queimando nele. Essa cena fez Xiao Ai inadvertidamente pensar em um comentário que o Deus Lobo fez de brincadeira. Um homem carrega o fardo de viver como um prato de 5 caldeirões e morrer como uma refeição cozida em 5 caldeirões. Dentro do grande caldeirão nas profundezas desta caverna, a mulher foi fervida e comida por alguma coisa. Só de pensar em tal palpite, Xiao Ai não conseguiu evitar o formigamento no couro cabeludo. A expressão de Lueng também se tornou solene. Ele olhou para o buraco escuro como breu sob seus pés, embora não conseguisse mais ver a cena lá dentro devido à dissipação do trovão celestial. Contudo, aquele breve olhar já o fazia conhecer a situação subterrânea como a palma da sua mão. Esse caldeirão tem um grande problema. Não apenas porque os restos mortais da mulher estavam encharcados lá dentro, mas também porque todo o caldeirão exalava uma aura maligna, que fazia o coração gelar. Este definitivamente não é um 9 caldeirões do rei Liu, que é um item completamente diferente do caldeirão do estado verde nas mãos de Lueng. A razão pela qual o buraco negro lá dentro era inescrutável deveria estar neste grande caldeirão bizarro. Tudo que entra na caverna subterrânea, seja pensamento divino, visão ou até mesmo luz, tudo será engolido e desaparecerá. Até mesmo o trovão celestial só conseguiu iluminar esta caverna subterrânea por um instante. Depois desse instante, desapareceu sem deixar vestígios. Esta é a primeira vez que Lueng se depara com uma situação dessas. Até mesmo o trovão da punição celestial pode ser engolido, se não fosse pelo fato de que o trovão celestial matador de deuses dentro da bainha da espada do trovão celestial ainda precisava ser temperado e não podia ser desembainhado. Lueng queria até testar se esta caverna subterrânea poderia engolir o trovão celestial matador de deuses. Além desta caverna subterrânea que devora tudo como um buraco negro, o cadáver feminino encharcado no caldeirão dá a Lueng uma sensação estranha. Parece que o cadáver na estranha água verde do banho não está completamente morto, ainda está vivo em certo sentido. Lueng estava parado na beira da caverna subterrânea, olhando silenciosamente para o estranho buraco que devorava tudo sob seus pés. Ele falou lentamente. Onde está o Deus da Terra? Venha me ver imediatamente. A voz de Lueng não era alta, mas continuou se espalhando e ecoando por toda a planície árida. Logo, uma aura de espírito da terra se aproximava rapidamente à distância. Depois, um lince colossal, com quase 3 metros de altura, apareceu na beira do pântano e correu em direção a Lueng. A aura do espírito da terra irrompeu por onde passava, movendo-se a velocidades tão incríveis que era quase como se estivesse se movendo através do tempo e do espaço. No entanto, ele não ousou se aproximar da caverna sinistra e aterrorizante, parando a uns 30 metros de distância e ficando em pé como um humano antes de se curvar apressadamente para Lueng. Eu sou Li Shan, o deus da terra do pântano aquático. Conheci o deus lobo. O súbito aparecimento de um lince colossal assustou o menino à distância. Para os de fora, a capacidade milagrosa dos deuses da montanha e dos espíritos da terra de encolherem a tamanhos minúsculos parece quase mágica.
O garotinho não tinha o nível de cultivo de Lueng e não conseguia ver a densa aura do espírito da terra naquele lugar, indicando a presença de deuses da terra cultivando ali. Ele pensou que, por ser um lugar desolado e remoto, não havia ninguém responsável por ele. Lueng então virou a cabeça em direção ao lince colossal à sua frente e também se curvou em resposta com as mãos postas, dizendo: "Posso perguntar ao Deus da terra o que há aqui embaixo do solo?" Apesar do gesto respeitoso de Lueng, o lince colossal não presumiu sua superioridade e respondeu apressadamente: "Informe ao Deus Lobo que o pântano aqui é chamado de Pântano Fucal, com uma área de centenas de quilômetros. Quanto às coisas subterrâneas, mesmo eu, como uma divindade menor, não tenho certeza. Por ser de natureza muito maligna, uma vez que se aproxima, há o perigo de ser consumido. Então, eu, como uma divindade menor, sempre tive medo de me aproximar deste pântano." O lince colossal falou com cautela e cuidado. Lueng assentiu e perguntou novamente: "Como você é o deus da terra desta região, responsável pelas veias locais da terra, já sentiu alguma anomalia nas veias durante o seu cultivo?" "As criaturas malignas subterrâneas afetarão as veias da terra ao redor." O lince colossal hesitou por um momento e disse: "Informe ao Deus Lobo que, embora as criaturas malignas subterrâneas sejam aterrorizantes, elas não afetam as veias da terra ao redor. Com exceção da área no centro do pântano, que não pode ser alcançada, todo o resto está normal." No entanto, o Deus da terra tinha algo a dizer, mas se conteve. Lueng perguntou: "No entanto, o quê?" Em relação a isso, o Deus da terra hesitou por um momento antes de falar cuidadosamente: "Não ouso ter certeza se é por causa das coisas malignas subterrâneas. No entanto, quando cultivo diariamente, frequentemente ouço uma voz estranha me chamando. Aquela voz não é nem masculina nem feminina, é peculiar e sinistra. Ela continua chamando meu nome me pedindo para encontrá-la no centro do pântano. No entanto, quanto mais isso acontece, menos o Deus da terra ousa se aproximar do pântano. Portanto, não sei se essa voz está realmente relacionada às coisas malignas subterrâneas." As palavras do grande lince fizeram o rosto de Lueng mudar ligeiramente. Porque quando o Deus da terra terminou de falar, por algum motivo, um chamado estranho e baixo soou de repente no ouvido de Lueng: "Lueng, Lueng, Lueng, venha me ver em breve, venha me ver em breve." Aquela voz assustadora às vezes era baixa, às vezes aguda, estranha e aterrorizante. Mesmo que o cultivo de Lueng fosse alto, ele não conseguia nem detectar a origem daquela voz. Na planície selvagem, um vento frio surgiu em algum momento desconhecido. Lueng, Xiaowai e o Deus da Terra estavam no pântano sob o vento frio e, por algum motivo, Lueng teve uma sensação estranha como se tivesse entrado no submundo. Parecia que eles já haviam deixado o reino mortal e entrado no domínio dos fantasmas e monstros. No pântano, a expressão de Lueng era ligeiramente solene. Enquanto o vento frio soprava, ele virou a cabeça diretamente para o buraco negro atrás dele. Sob o céu sombrio, a caverna estava silenciosa e ainda devorava todos os pensamentos e visões, que eram impossíveis de perceber ou contemplar. Entretanto, o som de chamada que ecoava em seus ouvidos parecia estar cada vez mais próximo. Parecia que a coisa que chamava por Lueng estava constantemente se aproximando dele, vinda de um lugar que Lueng não conseguia discernir. A mão de Lueng foi levantada para cima. Espada. Estrondo. Com o som de uma espada, o vento frio e assustador sobre a terra árida foi instantaneamente perfurado. A espada do trovão celestial voou das costas de Xiaowai e pairou diretamente na frente de Lueng. A longa espada azul escura tremeu ligeiramente. Mesmo que não tivesse sido desembainhada, o corpo da espada que continuava tremendo e tremendo ainda emitia uma aura de espada afiada e fria. Os olhos indiferentes de Lueng varreram em todas as direções. "Quem quer me ver?" Instantaneamente, a voz assustadora chamando o nome de Lueng perto de seus ouvidos parou abruptamente. Capítulo 300. O trovão celestial executa o mal. No deserto, a atmosfera era sombria e ameaçadora. Dentro do pântano, a energia da espada era fria e feroz.
Xiao Ai ficou surpresa com a repentina invocação da espada do trovão celestial por Lueng. Ela olhou rapidamente ao redor e perguntou em alerta: Deus Lobo, aconteceu alguma coisa? O Deus Lobo não sacaria a espada facilmente, então, se o fez, algo devia ter acontecido. Portanto, Xiao Ai não encarou a situação levianamente, ficando imediatamente alerta e vigilante ao seu redor. O enorme lince tinha uma expressão aterrorizada no rosto e, ao ver Lueng, imediatamente percebeu que algo havia acontecido. Deus Lobo, você também ouviu aquele som assustador de chamado? O enorme lince tinha uma expressão incrédula no rosto. Seu cultivo era baixo, então, no passado, embora achasse o som assustador do chamado incômodo, ele não tinha como fazer nada a respeito. Mas agora, aquela coisa ousou provocar até mesmo o Deus Lobo da Montanha Anil. Essa coisa é muito malévola. O enorme lince ficou chocado com a audácia daquela coisa, enquanto o olhar de Lueng varria friamente em todas as direções. Entretanto, no deserto havia apenas um ki de espada cortante, e nenhum outro som assustador ecoava em seus ouvidos. Aquilo pareceu perceber que Lueng não era facilmente provocado e recuou silenciosamente. Mas, embora quisesse recuar, Lueng não conseguia deixá-lo ir. Essa coisa é tão malévola que deve estar relacionada ao enorme caldeirão subterrâneo. É possível que, além da mulher que ocupou o corpo do mestre de Guin, haja algo mais no subsolo. Lueng franziu a testa levemente enquanto olhava novamente para o buraco escuro sob seus pés. O trovão celestial branco e brilhante brilhava atrás de Lueng. O poder brutal do castigo celestial surgiu sobre o deserto. Li Shan, o deus da terra, ficou repentinamente assustado e todos os seus cabelos ficaram em pé quando sentiu a onda do castigo celestial. O deus lobo. Ele não sabia o que Lueng faria, mas sabia que o deus lobo definitivamente ficaria bravo. Lueng não explicou, mas ativou diretamente o trovão celestial e atingiu a caverna no chão a seus pés. Estrondo. Com um barulho alto, a luz brilhante do trovão celestial iluminou toda a caverna novamente. A caverna incrivelmente profunda e escura parecia se estender por milhares de metros no solo, o que a tornava assustadoramente profunda. Entretanto, o poder do trovão celestial estava surgindo violentamente, por onde passava, a escuridão se dispersava, revelando a verdadeira aparência da caverna. O olhar de Lueng também viu claramente o grande e assustador caldeirão nas profundezas da caverna. Assim como o cadáver da mulher flutuando dentro do caldeirão. Entretanto, desta vez, o cadáver da mulher dentro do caldeirão havia mudado de aparência e não estava mais flutuando de costas na água como visto antes. Sob a luz branca deslumbrante do trovão celestial, a mulher com marcas de mordidas por todo o corpo olhava para o céu, revelando um sorriso assustador e sinistro no rosto. Os olhos dele se encontraram. Os olhos de Lueng ficaram ligeiramente frios. Apesar da ausência de outro trovão celestial, ele não parou como fez na primeira vez. O segundo trovão celestial brilhou mais uma vez. Estrondo. Na explosão ensurdecedora, o segundo trovão celestial atingiu a caverna escura e mais uma vez dissipou a escuridão interior. E dessa vez, mirando diretamente no enorme caldeirão abaixo. A luz bruxuleante do trovão iluminou a caverna escura com uma clareza surpreendente. O trovão atingiu impiedosamente a mulher dentro do enorme caldeirão. Depois veio o terceiro, o quarto, o quinto. Acima do deserto, os sons de explosões de trovões reverberavam um após o outro, sem nenhuma pausa. A energia crescente e poderosa do castigo do trovão tremia no ar acima do pântano. O enorme som do trovão ecoou por centenas de quilômetros. Até mesmo toda a região selvagem pôde ouvir claramente a explosão aterrorizante do trovão. No pântano, o enorme lince tremia de medo. Sendo um cultivador que nunca havia se envolvido em cultivos demoníacos enquanto residia nas montanhas, ele nunca havia testemunhado uma cena tão aterrorizante de trovão celestial antes. Era totalmente incapaz de resistir ao poder do trovão celestial. Os olhos de Lueng, no entanto, estavam sempre fixos, com frieza, no buraco sob seus pés e no grande caldeirão no fundo do buraco.
Ele encarava o cadáver sorridente da mulher dentro do grande caldeirão. Enquanto o cadáver assustador se recusasse a desviar o olhar, o trovão celestial de Lueng não pararia. O poder crescente e inspirador do trovão celestial corre e se espalha no subsolo. Inúmeros relâmpagos minúsculos cintilavam e tremem no caldeirão gigante verde ferrugem, dissolvendo-se constantemente, ao mesmo tempo, aumentando continuamente. Até mesmo o líquido verde e sombrio dentro do caldeirão tremia violentamente em meio ao ataque incessante do trovão celestial, com gás verde subindo constantemente da água e um odor estranho e fétido saindo do túnel subterrâneo. Finalmente, quando o sétimo raio do trovão celestial caiu, o relâmpago branco e brilhante iluminou o enorme caldeirão como uma luz branca e sombria. Naquele momento, a mulher dentro do grande caldeirão parou de olhar para cima e sorriu para Lueng. Dentro do grande e assustador caldeirão havia meio caldeirão de um líquido verde claro, mas não havia mais o cadáver de uma mulher na estranha água verde. O cadáver da mulher parecia ter afundado na água verde, não mais olhando para Lueng. Contudo, Lueng não parou. Este buraco negro como breu era incrivelmente sinistro. Além do poder do trovão celestial, qualquer coisa que entrasse nele, tangível ou intangível, incluindo magia, visão e até mesmo sentido divino, seria devorada. Lueng não tinha a intenção de se aventurar pessoalmente no perigo e descer para explorar. É tolice entrar precipitadamente, sabendo que há algo estranho no subsolo. Depois de cortar todos os trovões celestiais que controlava com o único sopro, Lueng subiu diretamente para o céu e sentou-se de pernas cruzadas a milhares de metros acima do solo. O poder crescente da punição celestial surgiu ao redor de seu corpo. As nuvens negras de calamidade e punição celestial se acumulavam continuamente sobre o deserto. Logo, uma enorme e assustadora nuvem de calamidade e punição celestial cobriu o pântano. No centro daquela grande nuvem rodopiante que girava lentamente, Lueng estava de pernas cruzadas, com os olhos ligeiramente fechados, como se tivesse se fundido a nuvem de calamidade. Pendente no centro daquela grande nuvem rodopiante que girava lentamente, Lueng estava de pernas cruzadas, com os olhos ligeiramente fechados, como se tivesse se fundido a nuvem de calamidade. No centro daquela grande nuvem rodopiante que girava lentamente, Lueng estava sentado de pernas cruzadas, com os olhos ligeiramente fechados, como se tivesse se fundido com a nuvem de calamidade. O enorme lince que viu esta cena ficou tão assustado que sua alma quase deixou seu corpo. Ele olhou rapidamente para Xiaoai ao lado da caverna e perguntou aterrorizado: "O que o Deus Lobo vai fazer?" A visão aterrorizante dos 7 trovões celestiais sucessivos já o havia assustado a ponto de fazê-lo tremer, mas parecia que o Deus Lobo ainda não estava satisfeito. Ele realmente pretende invocar diretamente um trovão celestial para atingir esta caverna assustadora? O enorme lince ficou assustado com tanta confusão, enquanto Xiaoai olhava para o Deus Lobo no céu e ouvia seu comando em seu ouvido. Então ela respeitosamente saudou a nuvem de calamidade no céu, então se virou para o enorme lince não muito longe e disse: "Vamos deixar este lugar primeiro e não perturbar o Deus Lobo em sua cruzada contra o mal." Depois de falar, Xiaoai saltou e voou em direção ao exterior do pântano. A 1000 pés de distância, o garotinho Shen Wuyo parecia chocado e não sabia o que tinha acontecido antes de ser levado por Xiaoai, que voou até ele. Vendo a reação de Xiaoai, como o enorme lince ousaria ficar mais tempo. Ele imediatamente invocou o poder do Deus da Terra, encolhendo-se e desaparecendo rapidamente no pântano, fugindo constantemente para o exterior. Entretanto, sua velocidade estava muito além da de Xiaoai. Logo, o enorme lince escapou da área em volta pelas nuvens do desastre,